Olá, como vai? Meu nome é Richard e o recado que eu tenho aqui é que o Brasil tem solução sim, mas para isso você precisa avaliar o seu candidato, pesquisar na internet, em fontes confiáveis, apenas poucas opções. Vou mostrar a pesquisa que eu fiz da minha opção a deputado federal. Este é o site Tem Meu Voto. Então vou pular a apresentação inicial do site. Ele vai carregar a lista dos candidatos do estado de São Paulo. Então ele carregou 3.876 candidatos. Eu avanço e aí começam os questionamentos. O primeiro questionamento está ligado a processo de condenação judicial. Então eu respondo. O segundo vai falar sobre a questão dele ter trabalhado ou não já em cargo público. A terceira questão é sobre bem-estar social e sobre economia. Então você lê as questões e determina qual que configura o que você acredita, né, o que você acha importante, interessante. A quarta questão já fala sobre sociedade e costumes, né? E aí você lê elas e responde. Vai passando o questionamento. A primeira opção de prioridade para o governo. Depois vem a segunda opção, né? Que seria o passo 6 de 6. Escolhe aqui a segunda prioridade para o governo. Combate à corrupção, estou escolhendo. E aí ele já tem a lista dos candidatos. Vou para candidato a deputado federal. E ele já extrai para mim todos aqueles candidatos a deputado federal quais são as listas que estão de acordo com o critério que eu respondi. Então vemos aqui nessa lista que temos esses candidatos 100% com as respostas. 6 respostas, 6 iguais. Então, passando aqui, nós temos 5 candidatos no início da lista que configuram 100% de atendimento. E aí o sexto candidato já começa 86% e dali por diante. Então, temos aqui na primeira lista de 100% atendimento o candidato Natalino da Silva. Se eu clicar em Saiba Mais, abre as informações sobre o Natalino da Silva e você pode ler as informações sobre ele. Então eu volto e eu posso fazer outras pesquisas no site também. Filtrando aqui homem, PRB, eu consigo encontrar aqui outro candidato de Bauru e região. Mas vejam só, ele tem 43% de adesão às respostas que eu respondi. Então, 6 respostas, 2 iguais, 4 não respondidas. Esse é um outro candidato de Bauru região. Vamos para o próximo. Outro candidato de Bauru região aqui. Eu vejo as respostas dele com a minha. Então, tem 6 respostas, 3 iguais, 3 distintas. Então, 57% de atendimento, aquilo que eu acredito que tem que ser prioridade ou perfil do candidato, né? Se eu entrar no Saiba Mais, eu sei mais informações sobre o candidato. É o Pacto pela Democracia. Nele você tem informações sobre o pacto, sobre quem aderiu e quem não aderiu. Então, vamos em participantes, vamos em políticos. Ele vai dar a lista de políticos que aderiram ao pacto e você consegue ver os vídeos desses políticos. Então, eu consigo filtrar por partido político, por estado ou por cargo. Então, eu vou fazer aqui a escolha por estado. Estado de São Paulo. E para o cargo de deputado federal. Então, aqui nós temos os vídeos de quem aderiu ao pacto pela democracia no estado de São Paulo, deputado federal. Então vamos procurar aqui, vemos que nós temos o candidato Natalino da Silva, com um vídeo aqui, declaração de aderência ao Pacto pela Democracia. Só clicar aqui e assiste o vídeo, ele falando sobre a adesão dele ao Pacto pela Democracia. Então é um vídeo curto, 1 minuto, rápido de assistir. Este é o site Unidos contra a Corrupção. Então aqui na página inicial você consegue tomar informação e ele avalia passado limpo, compromisso com a democracia e apoio às novas medidas contra a corrupção. Ele ainda separa os candidatos em cinza, verde ou vermelho. Então, verde é aqueles que ele indica para que você vote, né? Que ele tem sim o passado limpo, que ele aderiu às novas medidas contra a corrupção e que ele comprometeu-se com a democracia. E vermelho, quem não aderiu às novas medidas contra a corrupção, não tem passado limpo. E em cinza, quem não respondeu ou não veio atrás do site para fazer o comprometimento. Então, se você fizer a pesquisa, eu selecionei aqui os candidatos aqui de Bauru e região. Então, nós temos vários candidatos a deputado federal. Então, eu entrei aqui, vamos lá. Temos aqui um exemplo de candidato que é réu em processo está vermelho. Paulinho da Força aqui pelo site. Mas nós temos outros candidatos que se dizem comprometidos com a democracia, com as medidas
contra a corrupção e não fizeram nem adesão às medidas e nem preencheram o site. Então, assim, o político que não está interessado ali em fazer o seu comprometimento formal com aquilo lá. Então, vamos aqui alguns conhecidos, Baleia Rossi e alguns da região, né? Então, temos o Rodrigo Agostinho, que ele sim, ele comprometeu-se com a democracia, porém, não aderiu às novas medidas contra a corrupção e não respondeu se tem um passado limpo. Então, você tem Henrique Almirates, que não fez nenhuma das respostas. Vamos lá, continuando. Toninho da Mariflex, sem resposta nenhuma. Ricardo Lizar está forte aqui na região, porém ele não preencheu nenhuma das respostas. E vamos passando aqui quem que está verde. Então, quem o site indica para que você vote. Olha só, temos uma opção, duas opções, três opções. Então, nós temos três opções de candidato aqui da região. E olha só, Natalino faz parte dessas opções. Então, se vocês querem ver os detalhes, você entra aqui ver detalhes e saiba mais sobre o candidato Natalino. Então, resumindo, o meu voto vai para o candidato que está assim, verde no Unidos contra a Corrupção, que fez a adesão pelo Pacto pela Democracia e que na plataforma Tem Meu Voto atende a 100% as respostas ao qual eu preenchi. Então, tem meu voto, eu tenho aqui o candidato. Esse é o meu candidato a deputado federal e indico ele para todo o estado de São Paulo.